as instituições bancárias foram os que mais investiram em tecnologia, né? Então eles investiram 47, quase 48 bilhões para segurar essa parte das fraudes, essa parte de hackers, igual teve o do Pix lá, que ficou famoso. Então, eles investiram bastante nessa parte de Proteção, de segurança Isso, cibernética, né? Que é uma exatamente. profissão que cada vez não tem como a IA tirar. Não, Você ser um profissional que trabalha em segurança cibernética garante a você emprego pro resto da vida. emprego para o resto da vida e ganhos bastante razoáveis e consideráveis. E é legal porque, igual, por exemplo, geralmente nos Estados Unidos eles têm mais essa, vamos dizer assim, essa cultura. Essa cultura, é verdade. Mas grandes hackers lá, né, que são pegos e tudo, eles não são só presos, né? Eles são presos e eles usam esses hackers para achar os outros hackers, né? Para achar e para ajudar em segurança. Exatamente. E isso é uma coisa muito legal. Que eu acho muito legal. Porque quem estava dentro do sistema sabe falar do sistema. E vamos entregar os coleguinhas. Não, e eles passam a trabalhar, né, para o serviço secreto. E vai diminuindo lá, né, o seu tempo de prisão e tudo. Tem algumas polêmicas, né, de que alguns pegam 200, 300 anos justamente para não serem soltos, para eles usarem eles até onde der. Mas eles merecem lesar as pessoas. Eu acho, mas se houver também essa coisa de reparar o erro, né, quantitativamente... Já é um começo. Já é um começo. Aí tem 14% de documentos. O outro é o quê? Clonagem da voz. 18%. É o clonagem que da voz. acontece muito com a gente hoje em dia, né? Que você falou que tá chegando 2 a 3 por dia. É muito clonagem de voz. Sim. Depois vem esse Pinch AI, que é mais ou menos igual aquele do e-mail, que é quando eles pegam, por exemplo, você pega um vídeo seu com uma voz que às vezes nem é sua, coloca um trecho de um corte seu e depois eles vêm com um anúncio e colocam isso em todos os lugares, e-mail, como se eu estivesse recomendando aquele produto. Exatamente. Isso aconteceu ontem. Não é nem IA que é feita, ele realmente pegou um vídeo seu... Não, pegou um corte, aí botou, tá vendo tirou como a contexto, doutora Ana Beatriz está indicando esse produto? Aí parece que você, além de indicar, você é embaixadora da marca, exatamente, você confia na marca. Não tenho nada a ver com isso. E tem um outro que é um pouco mais... triste, digamos assim, né? O que é o Scams Romance, né? Romance Scams, que é a parte de afeto, né? Que a gente vai dizer que são aquele... Estelionatário afetivo. Exatamente, estelionatário afetivo. É aquele pessoal que dá golpe no Tinder, dá golpe em sites de relacionamentos. Tem muito disso sendo usado para tráfico humano. Inclusive, é um outro tema que eles estão pedindo muito. Exatamente. A gente tá vendo uma pessoa para vir aqui conversar com a gente. Porque uma das coisas que eles estão usando para atrair as pessoas lá para fora é isso do tráfico humano. E, uma das coisas que eles estão atraindo as pessoas para tráfico humano... São depoimentos de IA. Exatamente. Que é, tipo assim, eu tô aqui, tô ganhando bem, e não sei o que, tô conseguindo mandar dinheiro pra minha família. Aí começa a se relacionar com a pessoa que... Nossa, conheci uma pessoa, da onde? Lá da Estônia. E ela é legal? Tailândia. Nossa! Indonésia. Senhora. Aí o que acontece? Você vai se apaixonando, mas na verdade não é nenhuma pessoa, né? Não é nem homem nem mulher, é literalmente um avatar de IA que tá ali. Exatamente. E o pior disso tudo é quando a gente vê que tem empresas assim, né, que a gente for pegar para olhar, para investigar a fundo, que eles trabalham justamente com isso, né, de como atrair as pessoas. E o que é ruim nisso tudo é que hoje o Brasil, às vezes, a gente tem a habilidade de fazer piada. Com tudo. E qual que é o problema de fazer piada com isso? É que a gente acaba não levando tão a sério quanto deveria. Desqualificando a importância que tem quando a gente for fazer essa parte, né, esse episódio do tráfico humano, a gente pode trazer os dados de quantos brasileiros foram para a Rússia por causa de memes como as russas gostam de brasileiros, as russas gostam de latinos, e eles pegam um vídeo das russas falando e colocam umas legendas que eu tava vendo semana passada uma própria russa falando, não, ela não falou nada disso, e tava lá, nossa, adoramos os brasileiros são lindos, na verdade ela tava perguntando onde que ficava a rua XYZ, então tipo, o que essas pessoas estão ganhando, né, em atrair eles pra lá, aí vem o brasileiro e faz a piada, isso aí é o Putin querendo que eu lute pela Rússia, e que não sei o que, e acaba brincando com a galera, e eles não levam tão a sério que, cara, você tá indo pra outro país, você não conhece a pessoa, você nem sabe se aquilo é real, né? A pessoa vai
achando que tem uma solução. Sempre essa coisa da solução fácil. E eles batem isso aonde? É solução financeira? É amorosa? O que faz a pessoa largar a terra natal? Eu acho que a pessoa que vai largar a terra natal vai ser por necessidade, vai ser por um espírito mais aventureiro, vai ser porque quer apagar seu passado, não foi muito feliz aqui ou em qualquer país. Então, tem vários fatores, mas eles mexem com todos esses. E tem um fator afetivo. Né? Você pode encontrar uma pessoa, a pessoa já vem de vários tipos de relacionamento fracassados, mas você vai encontrar uma pessoa que quer, coisa do Tinder, né? Que quer levar um relacionamento a sério. Teve uma época, eu acho que teve uma senhora, uma italiana, achando que estava se relacionando com o Brad Pitt. E ela achou mesmo, ela mandava dinheiro, porque ele falava, não, porque agora eu estou filmando, não vou poder ir aí. Então, assim, isso vem numa escalada e pega as pessoas que têm menos habilidade. De novo, né? O público que tá... O público mais frágil, que não tem tanta habilidade, tanto os mais velhos quanto os muito novos, né? Que estão entrando ali. Mas, infelizmente, vai ser uma habilidade que a gente vai ter que reconhecer. Desenvolver. A gente vai ter que desenvolver essa habilidade, porque faz parte da vida, não tem volta. Pois é. Agora, na Dinamarca, se eu não me engano, tá para passar ou já passou uma lei que começou a colocar a questão da nossa imagem ser uma propriedade intelectual. E por quê? Porque a IA está distorcendo tanto isso que eles estão fazendo uma teoria que, na verdade, daqui a pouco a gente vai saber quem somos nós. Porque nós vamos ter tantos avatares criados pela inteligência artificial que a gente vai começar a perder identidade. Tipo assim, quem é a Bia? É a Mulher Maravilha que está lá? É a Mulher Vitamina? É a Mulher Divina Pura? São nomes horrorosos, tem nome para tudo. Quem é ela de verdade? Quem é ela? Quem sou eu? Né? Tipo assim, chega uma hora que as pessoas não vão saber. Então, isso a gente vai, infelizmente, é um problema que veio para ficar. Eu espero que essa legislação da Dinamarca dê certo, para a gente poder ter. Outra coisa que está acontecendo na China, depois de ver esse negócio da Dinamarca, para mim, Gu, uma coisa que está acontecendo na China é que, por exemplo, para ser influenciador na China agora, você vai ter que entrar com o seu nome, CPF, tudo direitinho, e título de especialista naquilo que você está se dizendo influencer. Isso também, vê se depois você acha isso. Dinamarca, lá. Dinamarca vai combater deepfakes, dando às pessoas direitos autorais sobre seus próprios recursos. A emenda à lei fortalecerá proteção contra imitações digitais de identidades de pessoas, diz governo. Já entrou em cartaz? Parece que sim. Olha lá, o governo dinamarquês vai reprimir a criação e disseminação de deepfakes gerados por IA, alterando a lei de direitos autorais para garantir que todos tenham direito ao seu próprio corpo, características faciais e voz. Só que, vamos lá, eu não vejo muito... Quinta-feira, né? Eu não vejo como isso vai mudar, assim, na prática, porque se a gente for parar pra pensar, de novo, beleza, você vai ter seu direito autoral, mas a pessoa vai continuar fazendo os vídeos, você vai continuar denunciando e alguém vai ter que fazer alguma coisa com isso. Eu acho que o problema não é denunciar, mas é o que fazer. E o volume, eu acho que a gente vai ter... tá aí uma nova profissão. Né? Eu acho que a gente vai ter advogados que vão se desenvolver nesse universo digital, vai ter advogado de direitos autorais do universo digital. Eu acho que isso vai acontecer, porque é uma necessidade, toda vez que você tem uma necessidade, você cria espaço para que pessoas tenham grandes ideias, para que possam, de fato, combater. O fato é que, do jeito que tá uma bagunça. Tá demais. Não, tá uma bagunça. Na nossa Black Friday, o desconto vai ser incrível. Eu posso garantir isso. Você que está querendo mudar seu comportamento, entender seu funcionamento e ter mais autoconhecimento, a hora é essa. São 6 cursos por R$1.000. 6 cursos por R$1.000. E você ainda tem o direito de tirar todas as dúvidas com a nossa equipe. Muito obrigada e aproveita, porque senão só no ano que vem.